E nessa semana a gente completa um ano desde os primeiros decretos de isolamento social em Minas. Todo mundo foi infectado, né? Ou melhor, impactado. Crianças sem escolas, adultos desempregados, idosos apavorados, sozinhos. Mas também aprendemos muito, descobrimos detalhes sobre o vírus. Passamos a usar novas tecnologias, a trabalhar em casa. A primeira mineira que testou positivo para a Covid-19, vocês se lembram dela? Ela conversou com a nossa equipe. Ela tinha acabado de voltar da Europa e sofreu até ameaça de morte por causa da doença. Foi a primeira pessoa que se infectou. Vamos lá ver. A viagem em família para a Itália foi feita quando ainda ninguém imaginava o que estava por vir. Na época que a gente foi, já se ouvia falar de coronavírus, mas era uma coisa muito distante. Eu lembro que quando a gente olhou, pesquisou na internet, tinham 8 mortes na Itália. E meu marido ainda questionou, estão se falando muito, mesmo assim a gente vai? Eu falei, eu acho que é uma coisa que não vai aumentar muito, né? E a gente foi. Mas durante as férias, o chamado novo coronavírus se alastrou pelo país europeu. As cidades foram fechando, uma a uma, até os aeroportos cancelaram os voos. A gente tentou voltar, não conseguiu, então nós tivemos que ficar até o final das férias. E foi bem tumultuado esse período, sabe? No retorno para o Brasil, a família usou máscaras e seguiu as orientações das autoridades de saúde. Já em Divinópolis, todos realizaram testes para a Covid-19, mesmo sem apresentarem sintomas. Foi aí que a Adriana recebeu a notícia. Ela era a primeira pessoa em Minas Gerais a ser contaminada. Para mim foi um choque, completo choque. Eu falo que de uma hora para outra eu perdi o chão. A empresária passou 45 dias isolada em um quarto dentro da própria casa. Mas não foi apenas a solidão que a Adriana enfrentou. Ela e a família foram vítimas de preconceito e até de ameaça de morte. Falaram que eu tinha trago a doença para a cidade, entendeu? Enquanto a Adriana se tratava em casa, outros casos começaram a surgir no estado e no restante do país. Sem controle, a doença fazia vítimas e deixava a dor, a tristeza e perdas irreparáveis para muitas famílias. No dia 12 de março de 2020, Minas Gerais declarou situação de emergência em saúde pública. Uma semana depois, de portas fechadas. A Prefeitura de Belo Horizonte suspendeu o alvará de funcionamento de estabelecimentos com potencial de aglomeração. Começava ali o primeiro período de restrição de circulação. Nos meses seguintes, empresas fecharam as portas, a taxa de desemprego disparou e nos hospitais o pior cenário. No início da pandemia, o grupo de risco era composto por pessoas idosas ou com comorbidades, mas agora quem não tem doenças pré-existentes e até crianças estão entre as vítimas. Nesse período, o vírus se transformou e ficou mais forte. Pelo menos 3 cepas já circulam por aqui. Só em Minas Gerais, a Covid infectou quase 1 milhão de pessoas e matou mais de 20 mil. Inclusive, quem estava na linha de frente, ajudando outras pessoas a vencer este inimigo invisível. Josiele Ribeiro dos Santos era técnica em enfermagem e tinha 37 anos. No final de julho de 2020, passou mal e procurou atendimento médico. Ela trabalhava numa jornada de 24 horas. Ela fazia plantão em 2 hospitais diferentes. Eu imaginei que ela poderia estar cansada porque, com a falta dos profissionais na área da saúde, ela estava fazendo também muito plantão extra. Então, eu acredito que a imunidade dela poderia estar baixa. Nos dias seguintes, testou positivo para a Covid. Ela não era do grupo de risco, mas precisou ser internada. A partir desse momento, onde eles internaram ela, eu já não tive contato nenhum com a minha irmã. Eu não pude entregar nem as roupas, nem as coisas pessoais dela. Uma enfermeira me atendeu e entregou para ela. E diante disso, eu só fui tendo notícias dela por telefone. A técnica em enfermagem lutou 20 dias contra a doença, mas perdeu a batalha no dia 12 de agosto. E a família ficou sem aquela mulher forte, que amava o trabalho e tinha prazer em cuidar das pessoas. Uma técnica de enfermagem muito alegre, tinha sonhos, né? Então, assim, todos gostavam dela. Era o tipo de pessoa que ela não conseguia falar não para as pessoas. Ela deixou uma filha de 13 anos, que hoje já está com 14. Então, assim,
a melhor fase da filha dela está sem a mãe, né? Que é muito triste, realmente é muito triste. Em meio ao sofrimento de muitas famílias, teve também aqueles que se cansaram de ficar dentro de casa. Nos meses de dezembro e janeiro, praias ficaram lotadas, festas clandestinas se multiplicaram e o distanciamento social foi deixado de lado. O resultado está sendo sentido nos hospitais, com o colapso da rede de saúde em várias cidades do país. Em Minas, o governo decretou a onda roxa, com uma série de restrições de circulação. Medidas duras, porém necessárias para o enfrentamento do coronavírus. Principalmente o isolamento social. Além disso, a gente tem hoje uma variante, né, as novas variantes que estão circulando, que aumenta muito o número de contaminados e faz com que a gente chegue a esse momento caótico atual, né? A esperança para o fim da pandemia é a vacinação em massa da população. Mas neste momento, faltam imunizantes para todo mundo. Em Minas, pouco menos de 800 mil pessoas receberam a primeira dose e apenas 367 mil receberam a segunda. Não existe tratamento precoce, não existe medicamento que trate a doença. A gente sabe hoje que o que vai conseguir reduzir mesmo a contaminação e a transmissão é a vacina. Segundo os médicos, por enquanto, a única solução é manter as medidas sanitárias para que a vida volte ao normal o mais rápido possível. Nunca imaginei que fosse ser um estrago tão grande mundialmente, né? E sempre acreditei que fosse ser mais rápida, né? Essa volta. A gente ainda vai ficar um tempo aí precisando tanto que as pessoas vacinadas como as não vacinadas continuem adotando as medidas, né? Porque a gente precisa que a maioria da população esteja vacinada para que a gente possa voltar mais tranquilamente, mais seguramente para as nossas atividades cotidianas. Quando passar isso tudo, que a gente possa se reunir, se encontrar, porque um momento pede o distanciamento, sim. Vamos respeitar. Pelo menos tem pessoas que vão ter a oportunidade de ainda estar abraçando um ente querido, né? Tá tendo eles em festa, em datas comemorativas. No meu caso, muitas pessoas, muitas famílias não vão ter essa oportunidade. Não vão ter.